vai mudar um pouco de assunto, vamos falar da viagem presidencial à China, porque pelo menos 2 sindicalistas garantiram vaga na comitiva presidencial que viaja para a China no próximo domingo. Sérgio Nobre, presidente da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, e Miguel Torres, presidente da Força Sindical. O presidente da CUT disse à CNN que não sabe quem vai bancar a viagem, aspas. Isso está sendo resolvido pela minha secretária junto com o governo. Melhor perguntar para o governo, fecha aspas. O Palácio do Planalto ainda não se manifestou. Ana, vamos lembrar aí que a comitiva Carreta Furacão, seguindo para a China, vai ser formada aí por 240 pessoas, entre parlamentares, ministros e empresários. Lula embarca então no próximo domingo, retorna no dia 31 e os sindicalistas ainda não sabem quem vai pagar essa conta, mas a gente sabe bem, né? Claro, porque nós sabemos, inclusive, quem paga esses sindicatos. É o mesmo dinheiro, o nosso suado dinheiro do pagador de impostos. O curioso é que essa viagem está sendo celebrada nas redes sociais, né? Não, uma viagem importante do governo, como se o Brasil estivesse voando, como se tudo já estivesse nos conformes, né? Âncora fiscal, os programas já discutidos, as reformas já discutidas, reforma tributária já está sendo discutida, né? Nada para ser perguntado para o ministro da Economia, para a ministra do Planejamento, Simone Tebet, que disse recentemente, eu não sei sobre isso, né? O Brasil está desgovernado, está num trem fantasma desgovernado há 90 dias, e ainda nós temos 3 anos, né? 3 anos e 9 meses pela frente. E, enquanto isso, existe uma pressão também para que volte o desconto, né? Para financiar esses sindicatos aí, né? O que já foi abolido, a sociedade já disse que não quer, doa quem quer para esses sindicatos, mas a gente sabe muito bem que sem esses sindicatos fomentarem aquela base vendida do Lula, o Lula não encheria, né, uma ruazinha com 500 pessoas na campanha presidencial. Tanto que a campanha presidencial do Lula foi sempre ali nos cercadinhos, né, nos ambientes super controlados, e eu faço o convite a todos eles, qualquer um desse desgoverno, o mesmo convite que o Augusto vem fazendo para todos eles. Deem uma volta na Paulista, sintam-se abraçados ou desafiados pelo povo. Não estou falando de violência, mas vocês serão questionados, porque este governo está num trem fantasma completamente sem freio. Terceira viagem internacional de Lula nesse mandato, em 90 dias já viajou e já foi para a Argentina, foi aos Estados Unidos e agora vai com uma comitiva de 240 rumo à China aí. Isso ele sabe fazer, passear, né? Quero ver se ele vai colocar sob sigilo a lista de passageiros dos voos dele, porque no passado o que embarcava de gente que não deveria estar a bordo era uma beleza. Paula, veja, nós estamos mostrando aqui durante os comentários as imagens, né, de quem está embarcando, o líder da CUT, da Força Sindical. O que eles vão fazer na China? Greve não pode. Conhecer o direito dos trabalhadores na China, uma ditadura onde não se tem quase direito nenhum, também não é. Comprar muamba, não vão conseguir trazer de lá depois. Então, eu não sei o que eles vão fazer lá. Talvez vão passear, vão fazer fotos para o Instagram, para o Facebook, vão comer bem, provavelmente, né? Tudo isso com o dinheiro do pagador de impostos, com o nosso dinheiro. É claro, aliás, eles já vivem do nosso dinheiro. Porque muitas categorias são obrigadas a pagar o sindicato, são obrigadas a recolher. Aí veio o fim do imposto sindical, vocês se lembram? Que esse governo aí está querendo fazer o quê? O que o ministro Luiz Marinho já anunciou que pretende fazer? Voltar com o imposto sindical para morder o contra-cheque das pessoas, de quem trabalha ali de acordo com a legislação trabalhista direitinho, paga, recolhe o seu imposto, e não é pouco. Não é pouco que morde todo mês o seu salário, e em parte vai para quem? Para esse pessoal aí, ó, que está indo para a China. Eu queria saber qual é a agenda que eles vão cumprir lá. Sobre os empresários,
Paula, o Lula, a gente já falou aqui, ele está levando empresários com quem ele pretende se reconciliar, alguns inclusive, né, os campeões nacionais, por exemplo, da JBS, estão embarcando também. Todo mundo conhece, se quem tem alguma dúvida, recorre ao Google, coloca Lula, JBS, Lava Jato, vamos ver o que aparece, para refrescar a memória, já que, repito, as coisas não desacontecem, embora eles insistam. Os outros são também empresários que estão embarcando para tentar, talvez, se aproximar do governo, porque é um governo que faz tem esse tipo de prática, né, de se aproximar de determinados empresários e depois cobra fatura na época da eleição, claro, de forma não republicana. Só fazem isso, né? Viajam porque não trabalham, tá? Isso aí, pena que acabou, né? Deixou de ser contravenção era contravenção você ficar na vagabundagem, né? Como é que era? Vadiagem. Era crime de vadiagem. Eu acompanhei a vadiagem do Fernando Collor, por exemplo. 50 dias de vadiagem, 100 dias de vadiagem. O que tipificava o crime? Você não tinha fonte de renda conhecida, você tinha bom estado físico e você não tinha emprego regular. Não tinha emprego regular. Essa turma aí do sindicato, eles viviam do imposto, que eles querem ressuscitar. E eles ficam viajando e engordando, né? Ali acontece um fenômeno maravilhoso. Isso acontece com corrupto brasileiro e com dirigente sindical, eu não sei explicar por quê. Eles entram no cargo, começa a roubalheira, começa a vadiagem, eles ficam 3 quilos mais gordos em um dia. E não é gordofobia, não. Isso aí, pode achar que é saúde, boa saúde, estão comendo mais. Sejam felizes, não à nossa custa. O que eles vão fazer lá? O Lula já disse que o Napoleão invadiu a China, né? Precisa informar o pobre Napoleão. Ele pode pegar algum Napoleão de hospício e conversar, olha, como é que foi a viagem à China, a invasão. Ele devia mostrar para os 200 ignorantes que vão acompanhá-lo onde foram os combates. Mostra lá, isso aqui aconteceu numa muralha. Tá? A confusão mental que eles vão fazer, que vai acontecer lá, acontece desde sempre nos governos do Lula. Ele ele resumia a posição geopolítica do Panamá como aquele país onde a gente faz escala quando vai para Cuba. Sem piada. E quanto aos clandestinos, né, a lembrança do Silvio Navarro, a cada embarque do Lula para o exterior, eu lembro de Rosemary Noronha, a clandestina profissional, né, que enquanto chefiou o escritório da presidência em São Paulo, foi contrariando as normas legais da Força Aérea Brasileira, sem que o nome saísse no Diário Oficial, foi prestar serviços, até hoje não esclarecidos, né, mas a gente pode imaginar quais foram, serviço ao presidente Lula. Sabe um ponto interessante também, Silvio, Augusto e Paula, é que muitos estão defendendo que é uma viagem importante, já que a China é um parceiro comercial do Brasil, e realmente é, né, um dos principais, se não hoje o principal parceiro comercial do Brasil. Muita gente defendendo isso, né? Sem sequer tocar que a China hoje, já há muitos anos, né? Inclusive escrevi uma trilogia na Oeste sobre isso, é um país comunista, é um regime totalitário, está sob um regime totalitário, tem um ditador, existem campos de concentração lá, os muçulmanos uigures estão lá e todos estão defendendo o lado comercial dessa viagem do Lula, comunista, para visitar um comunista. No entanto, quando o presidente Bolsonaro foi até a Rússia encontrar com Putin para negociar os fertilizantes para o nosso agro, que é uma das principais engrenagens econômicas do nosso país, nossa, os jornais acabaram com o presidente Bolsonaro. Vai se encontrar com um ditador, com um sanguinário, com um ex-KGB. Ignoraram
absolutamente o que o presidente Bolsonaro foi fazer lá um mês antes de estourar a guerra, né, entre Rússia e Ucrânia, e depois, né, nos anos seguintes, aí no ano seguinte, Estados Unidos sem fertilizante, Canadá sem fertilizante, o Brasil enviando fertilizantes para os Estados Unidos, vejam vocês. E nossa economia se sustentou, nosso agro continuou sustentando bravamente a nossa economia num período pós-pandemia, exatamente por causa dessa viagem do presidente Bolsonaro.